Olá galera, aqui quem fala é Luiz, novamente com vocês, Luiz Silente no PokerStars, meu nick, continuando nosso City Go de 440 a 180 jogadores. Vou estar gravando para vocês a parte de número 8, essa é a mão 193 de 426 mãos. A gente dobrou na mão anterior com esse par de 10 contra esse jogador, eu expliquei a mão. Na mão seguinte a gente recebe outro par de 10 no TG. Eu saio dando meio que um mini race aqui. Estou tentando me adaptar a esse mini race, tanto em City Go quanto em torneios. O jogador aqui em posição Six Land aqui, ele dá um call em posição. No flop a gente acerta um flop bom aqui pra gente. Saiu betando aqui metade do pote. Ele dá um raise. Esse raise dele pra mim não me mostra força vindo desse jogador. Se eu não me engano, ele já tinha dado outros raises em posição contra mim aqui. O que me levou a crer que eu estava na frente nessa mão. Eu acreditei nisso. Dei um call para ver a reação dele aqui no turn. Afinal de contas ele tinha 30 big blinds para trás, eu não tinha por que dar um re-raise nele ali e já talvez complicar a mão mais ainda, já ficar totalmente committed ao pote e não poder largar a mão mais. Ele dá check no turn, eu dou check novamente, aqui eu dou um call aqui. Qualquer aposta que ele der aqui eu vou estar pagando. Ele dá check behind, a gente puxa o pote. Eu não lembro o que ele tinha nessa mão aqui, mas foi uma mão tranquila. Eu preferi não ir all in para não complicar a mão ali naquele flop. Aqui a gente está com 8 e 5 nessa mão aqui no Big Blind. O jogador Eltubus ali já saiu all in, a gente larga. Par de 6 no small. Esse par de 6 aqui, assim, o jogador aqui vai ao mini race e o Poker Brat aqui ele vai all in. Eu fiquei na situação que eu não acho bom o call aqui. A gente não tem nem como jogar pro set value. O set value diz que a gente tem que ter, se não me engano, até 12 vezes o raise do vilão. Nessa situação aqui a gente não tem. E da win aqui eu também não vou. Então eu acho bem normal esse fold. No mão seguinte a gente está com 8 e 10 off. Foldando 7 e 5 suited. A gente já sobe aqui para tentar roubar as blinds. E já imprimiu uma imagem mais agressiva na mesa. Flop a gente acerta um flush draw. O jogador aqui dá um bet bem fraco. Esse bet dele aqui poderia ter tentado um raise. Não sei porque que eu joguei dessa maneira. Eu tenho stack, eu poderia ter tentado um raise aqui nesse turn. Bet check behind apresenta uma dama. Eu acredito que se eu tivesse betado o turn e tentado um second barrel no river com esse as, ele iria largar a mão. Ele não ia ter stack para dar call e talvez não iria colocar o torneio nessa dama. E também eu senti fraqueza nesse bet dele aqui no turn. Vendo a mão agora por essa situação, eu vi que caberia um raise aqui nesse turn. Aqui está com as e 10 off. O TG já sobe de novo novamente. Aqui eu beto um pouco mais da metade do pote, porque o jogador, o Gordon aqui, ele já estava committed ao pote, estava bem short. Não tinha mais por que eu largar essa mão. Eu já fiz isso sabendo que caso acontecesse situação dessas, independente do flop, eu ia estar indo all in aqui ou colocando ele já em all in. Aqui está com um par de damas no Big Blind. Jogador no dealer aqui dá um mini raise. Ou seja, mini raise não, ele entra de limper.
Aqui eu já coloco um bet que um raise que eu já sei que ele vai dar call nessa mão. Pelas as informações que eu tinha dele, ele é um jogador que gosta de ver o flop, como ele gosta de arriscar também, dar um raise em posição, talvez não sabendo aplicar, mas ele gosta de fazer isso. E aqui quando eu coloquei esse bet eu já sabia que ele poderia dar call. É um bet normal também, um pouco acima do padrão. E eu queria que ele desse o call para jogar no pós-flop com ele. No flop eu coloco um bet aqui, menos da metade do pote, querendo que ele me volte ao win, né? Esse bet aqui representa ou fraqueza ou força nesse flop. Porque na cabeça dele, entrando um pouco no metagame aqui, eu dando raise aqui, aquele raise que eu dei para flop, esse flop não entra no meu range de mãos, que eu vou estar dando aquele raise para flop. Isso se ele é um jogador mediano, né? Se ele tem uma teoria, uma boa teoria, ele vai saber que esse flop não entra no meu range. Então ele tenta aqui um shove aqui, querendo roubar o poste, mas óbvio que a gente não vai largar essa mão. Ele até tinha uma mão aceitável para isso. Um jogador bom aqui, talvez ele faria isso, dependendo, claro, dos notes que o jogador tivesse contra mim. Ele faria isso que esse jogador fez aqui com quaisquer outras mãos, pelo fato desse flop não entrar no meu range de raise para flop. Aqui a gente mudou de mesa. Aliás, essa, se eu não me engano, já é a mesa final. Essa é a mesa final. A gente está com 3,10 off aqui no cutoff, a gente larga. Peço desculpas aí se eu estou errando às vezes na hora de falar raise bet. Tô meio doido hoje mesmo. Aqui teve um mini raise desse Silverade aqui. Nessa situação, galera, deixa eu voltar aqui. Nessa situação da Final Table, eu tenho uma teoria comigo que eu prefiro esperar pelo menos um ou dois jogadores, pelo menos dois jogadores saírem da Final Table, para me imprimir o meu ritmo de jogo, que com esse stack aqui, estou com quase 100 Big Blinds, eu estou bem confortável. Eu gosto de jogar agressivo, porém nessa mesa de 10 jogadores aqui eu já não, nessa mesa de 9 jogadores eu já não gosto. Eu prefiro esperar sair pelo menos dois jogadores e ficar uns 7, 6 jogadores aqui na mesa. Para mim já está imprimindo um ritmo mais agressivo. Vamos lá. Aquele dame 4 eu larguei, já saiu um jogador, agora só temos 8 jogadores na mesa. Aqui a gente está com 9, par de 9, teve um mini raise do Silverdade aqui. Eu dou um call em posição. No flop bate esse as, ele dá check do check behind, vira esse valete, eu já desligo a mão. Como eu falei, não quero confusão, até pelo menos sair 2 ou 3 jogadores aqui. Para mim está imprimindo um ritmo mais agressivo. Eu já tinha notes aqui de todos os jogadores. É essencial que você, jogador, pelo menos em reta final aí de Citigo ou MTT, verifique o nick dos jogadores para saber se o jogador é positivo, se ele é regular nesse torneio, se ele é doador. Através dessas informações você já pode armar algumas estratégias contra ele. Aconselho que vejam sempre os replayers, apliquem notes nos jogadores, colham o máximo de informações. Isso é muito importante para aquele que acredita que o poker é um jogo de habilidade, que está extraindo valor nessa informação, né? Porque tem jogador que não está nem aí, já entra pro bingo, pro gambler. Aqui eu tô com o dame 7 suited no Big Blind. Esse jogador aqui, ele dá um mini raise, eu defendo o Big Blind. Flop do check, ele aposta, a gente larga, mão tranquila. Eu vou estar pausando aqui o vídeo para fazer a parte, se eu não me engano, a parte 9. Vou estar gravando a parte 9, essa parte 8. Vai ter muitas mãos interessantes aqui nessa Final Table. E espero que estejam gostando. Boa sorte nas mesas.